No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e professor Kleber Garcia Campos. Kleber Garcia Campos nasceu na cidade mineira de Formiga. É formado em letras pela Faculdade de São João del Rei e fez estudos de aperfeiçoamento na França e na Inglaterra. Dentre os seus trabalhos destacamos O Vale do Arco-Íris, O Último dos Heróis, No País da Falcatrua, O Tesouro da Rua Itororó, O Lápis Mágico e A Magia das Cores. Atualmente, Kleber Garcia Campos é professor de Língua e Literatura Inglesas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, FAFBH. Tudo bem com você, Kleber? Tudo bem, principalmente agora que você me convidou para que a gente conversasse sobre o que mais me encanta no momento, que é a literatura. Ok, o prazer é nosso com a sua presença aqui. Kleber, eu gostaria de começar a nossa conversa exatamente falando um pouco sobre a sua trajetória literária. Bom, a trajetória literária mais recente, ela data da época em que eu decidi colocar no papel algo que estava profundamente arraigado dentro de mim, lembranças, reminiscências, espaços, pessoas. Decidi transformar em personagens e espalhar uma história deles sobre o papel. E surgiu, então, o Vale do Arco-Íris. Pois é, e com relação a essas lembranças contidas em Vale do Arco-Íris, na última frase do livro você diz o seguinte: no pé daquela serra existe uma estrada. Por ela vai-se a uma região onde há um grande vale. Sigam até lá de mãos dadas. No caminho, vocês descobrirão que o Vale do Arco-Íris só existe dentro de vocês. Mas, na verdade, vai um pouco de formiga para... Eu acho que o espaço onde eu vivi, as pessoas com quem eu convivi, a história da minha vida pessoal, tudo isso é matéria-prima para a literatura. Não significa que o que é relatado é história real. Significa que eu me baseei para fazer uma ficção. Sim, e por falar em história, no seu livro No País da Falcatrua, num determinado ponto você diz: o sol raiava em raios fúlgidos quando o rei chegou ao pé dos muros da cidade. As portas se escancararam pasmas, Liberato entrou triunfalmente. Foi quando a praça ouviu um brado retumbante. Há um pouco do hino nacional aqui. Como é que é esse tratamento seu da história brasileira dentro da literatura? Quem lê O País da Falcatrua vai descobrir o propósito da obra, que é retomar a história do Brasil misturada com a história da humanidade, o hino nacional fazendo presença aqui e ali no texto, e dizendo esse lado um tanto negro da nossa história, que é a falcatrua dominante. E é como que um grito desesperado: gente, vamos melhorar esse país. Agora, de certa forma, isso reflete uma espécie de crença em que o Brasil não é um país sério? Brasil... Não, eu não vou por esse lado, Elton. A questão de dizer se o Brasil é ou não é um país sério, vamos deixar isso para o De Gaulle, não é? Se é que foi ele mesmo que disse. Foi ele que disse. Bom, pelo menos a imprensa falou Assim amplamente. Agora, a questão é de saber o que é um país sério. Na minha opinião, é melhor não ser um país sério, porque os países sérios fazem 2 guerras mundiais, os países sérios se atracam em tremendas violências, produzem arsenais atômicos capazes de destruir o planeta. Se é por esse lado, é preferível não ser sério, né? Bom, no Último dos Heróis existe mais tempero político dentro da sua obra e, na verdade, você retrata um pouco da história mais recente do Brasil, que vai da renúncia de Jânio Quadros à morte de Tancredo Neves. Perfeitamente. Como é que foi esse projeto de criação seu do Último dos Heróis? O projeto desse livro... Elton, a história de cada livro merece um tratamento à parte. Não existe a história de uma obra, no meu caso. Cada livro tem a sua história pessoal.
Veja, esse livro aqui, ele foi reescrito umas 6 vezes. Se eu pegar a primeira redação desse livro, ela não tem nada a ver com a última. Na primeira redação, eu tinha uma história um tanto insípida. Mas era um relato, era uma história de passarinhos. Mas com o tempo, retomando o escrito, eu fui descobrindo que ele poderia ter mais realidade, ele poderia alcançar mais profundamente algo da vida nacional. Então, eu fui temperando o livro, fui descobrindo um novo caminho e decidi abrir o livro, por exemplo, como você já deve ter visto, dizendo o bosque do ipê amarelo era verde e amarelo, o centro do bosque é um lago azul, salpicado de pombas brancas. Nada mais, nada menos que a bandeira do Brasil. Então eu já mostro que o último dos heróis, quer dizer, o bosque do ipê amarelo, é um bosque chamado Brasil. Então eu retomo toda a história dos 20 anos da ditadura e faço uma fábula, sendo que os atores que representam são os pássaros de um bosque. Sim, e há sempre um viés satírico, né, nesse tratamento da história, porque, veja bem, no Tesouro da Rua Itororó, você traz à tona novamente, atribuindo às personagens infantis, às crianças do livro, nomes de personalidades da vida política brasileira. Certamente. Leonel Brizola, Jânio Quadros, Nilton Cardoso, Hélio Garcia, Lula, Sérgio Ferrara. Você está falando, não é, Elton? A minha intenção, quer dizer... Era ficar mais implícito. Você, como um leitor astuto, foi lá e descobriu, não é? Mas eu não disse explicitamente. Então, esses senhores da nossa política nunca vão me processar por causa disso. Eu não disse nada, viu? Jamais. Agora, fala um pouco para nós do Tesouro da Rua Itororó, porque ele foi prêmio Henriqueta Lisboa em 87, primeiro lugar. É uma história muito... Esse livro já tem outra história. Ele nasceu muito inocente. Foi um prédio que realmente existia, na Rua Itororó, que existe, é do meu bairro. Um prédio que estava ali inacabado. Aliás, era um conjunto de 3 blocos, né? E ele estava inacabado. E as paredes levantadas, porém, havia anos que aquilo estava ali parado, destoando do resto da rua e do bairro. E eu passeava por ali com meus meninos, eles eram pequenos ainda, e eles ficaram curiosos. Esse prédio, o que aconteceu com ele? E eu não sabia. Perguntei a um vigia, ele me disse uma história muito simples. A empresa construtora faliu, o banco então embargou a obra. Contei isso para os meninos, não tinha o menor valor. Mas o imaginário deles... O imaginário deles queria algo mais. Então eu tentei alimentar o imaginário deles e fui criando uma história. Como eu tinha que contar sempre a mesma história, eu resolvi gravar a história, para eles porem no gravador e não me amolarem mais com as historietas. E quando eu comecei a escrever o texto para gravar, nasceu o livro. Foi muito espontâneo, assim. Então eu temperei com política, temperei com suspense, temperei com frases bem de efeito, fui criando ali umas armadilhas e o texto saiu, felizmente agradou, né? E foi premiado. Kleber, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos a professora Ângela de Castro Absaber. Vamos ver? Vamos. Falar sobre o professor Kleber Garcia Campos para mim é um grande prazer. Primeiro porque ele foi meu professor em 87, professor de literatura na FAF-BH, 87 e 89. E depois porque eu fui conhecendo melhor através dos textos de seus romances. O primeiro, O Vale do Arco-Íris. Depois eu li O Tesouro da Rua Itororó, que foi para mim uma experiência fantástica, porque eu levei para a sala e trabalhei com 2 turmas de 6ª séries e os alunos responderam bem demais. Foi um trabalho fantástico, porque ele foi pintando exatamente aquilo que o aluno adora ler, a aventura, o mistério, o suspense, a superstição. Tudo isso tem no livro O Tesouro da Rua Itororó. E depois eu conheci também no País da Falcatrua, quando ele vai trabalhando a intertextualidade, vai brincando com a palavra, mas vai apontando na realidade o momento que ele queria registrar. E o Último dos Heróis,
que é um excelente livro. O professor vai mostrar ali a prosa poética, as rimas, ele vai trabalhando uma poesia dentro de uma prosa. Fantástico o livro. Inclusive, neste, O Último dos Heróis, ele, no primeiro momento, no primeiro capítulo, ele registra a bandeira, ele trabalha o verde, o amarelo, o branco e faz um movimento circular na literatura. Neste livro, O Último dos Heróis. Também ali nós podemos notar muitas intertextualidades. Ora, aparecem nas aspas, ora, no próprio momento presente do livro e no romance sobre O Último dos Heróis, quando ele diz que quer falar sobre os animais e não do homem. Ok, Kleber, eu vou aproveitar uma carona no depoimento da professora Ângela para citar esse investimento seu no trabalho de linguagem, que é uma característica muito patente dentro dos seus textos. Por exemplo, no Tesouro da Rua Itororó, num certo trecho você diz: a lua fria e nua clareava a rua do prédio assombrado. O escuro, negro e feio morava no fundo armando traição. E num outro ponto, a literação em F, você diz: a seu lado o Henrique, de lanterna em punho, era um facho fino de luz fria e frouxa, furando o caminho pela escuridão. Fala para nós desse seu trabalho na linguagem. Esse preciosismo de querer trabalhar um texto, eu chamo de bordar o texto. Porque você tem a estrutura, começo, meio e fim, uma narrativa. As palavras já estão ali lançadas no papel para contar a história, localizá-la num tempo. Mas uma obra preciosa, se você quiser realmente fazer algo de valor literário, ela tem que ser bordada. Eu chamo assim, bordar o texto. Então você tem que ter aquele cuidado do pintor, quando ele esboça um quadro, coloca ali a imagem que ele quer pintar, mas ele vem depois com o pincel dando os detalhes. E esses detalhes da palavra é uma coisa que, na linguagem popular, eu diria, eu curto, né? Eu gosto de curtir mesmo. Passo horas trabalhando uma página. Atualmente estou trabalhando um novo texto que vai sair com o nome de O Mistério da Praça Torres, dentro daquele espírito do Tesouro da Rua Itororó, porém, ele vai mais adiante na ambição. E toda essa técnica que eu fui adquirindo e fui desenvolvendo, graças ao trabalho e ao esforço, eu vou colocando ali no livro. Hoje com mais facilidade do que na época, porque a gente aprende a fazer a cada dia, não é? E como é bom saber que a gente tem leitores que descobrem o que a gente fez. A Ângela é uma excelente professora e foi uma excelente aluna, me lembro dela muito bem nos anos em 87, 89, como ela mesma falou. E agora é saber que ela é capaz de, num texto, não ver apenas aquela superficialidade de um relato, mas ver aqueles detalhes. Ela falou aqui de No País da Falcatrua, certamente ela estava se referindo a este pedacinho aqui, quando eu digo, entre os sacripantas do reino, contava-se Caftem, o príncipe consorte de Falcatrua. Possuía os títulos nobiliárquicos de Cavaleiro de Malta e Caterva, Conde de Súcia, Duque da Cornualha e chefe dos cossacos. Presidiu o Conselho dos Endiabrados Lacedemônios e a Assembleia dos Capetinjos. Quer dizer, eu vou trabalhando ideias que sugerem algo a mais do que a própria palavra na combinação. Isso na cabeça de um leitor inteligente, isso dá uma ressonância muito grande, né? Falando leitor, você tem uma experiência também significativa de visita às escolas, né, e conversar com os seus leitores. Como é que você avalia essa recepção do seu texto? Até que nesses 2 últimos anos eu visitei poucas escolas. O ano passado, praticamente, eu acho que fui a uma só. Eu acho assim, uma experiência muito positiva para quem escreve. Porque você tem o triângulo, o autor, a obra e o público. Eu acho que um não vive sem o outro.
A obra não existe sem seu autor, mas também o autor não existe sem sua obra. Ambos não caminham sem um público. E essa terceira ponta do triângulo, ela é muito importante. Eu admiro como há escritores que não gostam de dialogar com o público, mas é ali que você sente que a sua obra não está fechada. Ela não é aquilo que está no papel. O papel é um código. Você codifica em palavras alguma coisa, mas quem decodifica é o leitor. Ele é que interpreta a sua obra. É como uma partitura musical. Você pega uma partitura de um importante compositor, no papel, ela está no papel sozinha, ela não é nada. Mas no momento em que o intérprete pega o texto, vai ao piano e executa, aí sim é que a sua música existe. Então, eu acho que o meu livro existe no momento que um leitor o lê. Certo. Agora, esse seu leitor de que nós estamos falando, basicamente, vamos dizer, quando você destina textos ao público infanto-juvenil, ele geralmente recebe um texto acompanhado de ilustrações. Sim. Como é que já é essa sua relação com a ilustração do seu texto? É interessante essa primeira parte da sua observação. Quando eu escrevo, normalmente, eu não penso num público. Eu penso no que está dentro de mim, no mundo que eu guardo aqui dentro. Eu escrevo, em primeiro lugar, para que eu mesmo sinta o prazer do texto que está surgindo do papel. Num segundo momento, aquilo vai para uma editora, e a editora faz uma embalagem própria para o público que ela pretende atingir. Em Minas Gerais, nós temos editoras mais voltadas para o público escolar. Então, eles gostam de obras que vão atingir o público juvenil, o público infantil. Agora, quanto às ilustrações, elas me vêm como grande surpresa. Bons ilustradores sabem também ler uma obra. Um bom ilustrador é um bom leitor, ele é um leitor privilegiado. E quando você encontra um ilustrador que entendeu que foi fundo em sua obra, você se sente realizado, porque ele é a primeira leitura. Agora, se ele for sutil, se ele não conduzir demais o seu leitor, se ele não for apenas um paralelo da obra, mas uma recriação em imagens do que você fez em palavras... Ele não enriquece o trabalho. Nesse momento, quando ele o faz, ele enriquece, o trabalho vira outra coisa. Né? Você vê em suas mãos aí, você tem essa exuberância da primavera, da obra A Magia das Cores. Kleber, no bloco anterior nós começamos a falar um pouco sobre as ilustrações que lhe agradam, né? E você seleciona essa aqui. Léo, vamos mostrar, por favor? Gostaria que você comentasse. Bom, essa ilustração, ela me agrada pela exuberância. E ela está muito dentro de um contexto. O contexto é da história que eu narro das 3 cores fundamentais, da geração das demais cores a partir das 3 fundamentais. Naquele momento, as cores tomam vida, tornam seres vivos, elas geram novas cores, e em seguida nós temos uma desavença entre elas. Né? Mas no momento em que amarelo e azul geram a verde, verde sai para criar a primeira primavera, que você encontra nessa bela ilustração. E assim você tem a ilustração, por exemplo, do lápis mágico, a capa dele. O lápis mágico nasceu de uma frase que me foi dita por uma criança: e se a gente tivesse um lápis com o qual a gente desenhasse alguma coisa e, de repente, aquilo que você desenhou tornasse realidade? Nasceu uma ideia de criar essa magia do lápis mágico. E essa ilustração é muito bem feita, é um grande lápis, muito bonito. E o cachorrinho desenhado já começa a sair do papel. Quer dizer, o ilustrador soube ler e soube interpretar, não é? Sim. Agora, uma última pergunta com relação à ilustração é a seguinte: você acha que o autor deve ser ouvido pelo ilustrador? Quer dizer, o ilustrador e o autor devem ter alguma forma de diálogo, além do texto? Eu acho importante pelo seguinte: muitas vezes o próprio ilustrador
não sei por que motivo, ele é apenas talvez um ilustrador, não um pintor, ele não captou a profundidade da obra, ou ele não viu detalhes da obra. Eu me lembro que quando na ilustração de O Último dos Heróis, duas cenas não tinham sido captadas pelo leitor, porque o texto sugeria, ele não percebeu que ele podia desenhar, fazer um desenho, por exemplo, do Palácio da Liberdade, do Palácio da Alvorada, e que poderia também desenhar a Torre Eiffel, né? Então, quando eu falei disso, aí que ele entendeu melhor a obra. Isso é uma obra-prima, a ilustração muito bem feita, não é? Em suma, é benéfico. É benéfico. Eu acho que o diálogo é importantíssimo. Quando eu não participo disso, muitas vezes eu me decepciono com a ilustração. Não vou citar em qual das obras eu me decepcionei, por uma questão de elegância, mas há ilustradores que me decepcionam às vezes, né? Ok. Agora falando um pouco com Kleber, professor de literatura. Fala-se muito em crise da linguagem, principalmente dos universos de segundo grau, né? Eu te pergunto, o que vai bem, particularmente, no ensino de literatura na escola brasileira e, na sua opinião, o que é que vai mal no ensino de literatura nas escolas brasileiras? Eu não estou trabalhando diretamente na escola, trabalho numa faculdade de letras, o clima é outro, é uma plateia que optou por aquilo, sinto-me muito bem, consigo fazer o meu trabalho. Mas, de uma maneira geral, pelas visitas que eu faço às escolas, aquelas escolas que me chamam para tratar de um trabalho literário, é porque elas já estão no pique e trabalham muito bem. O testemunho que eu tenho dado aqui, que eu poderia dar aqui, é de escolas que souberam ler e fazer ler em profundidade. Eu me lembro de uma escola em Juiz de Fora, em que esse Último dos Heróis foi trabalhado assim maravilhosamente. Os alunos entraram no texto a fundo, mas, é claro, uma excelente orientação de uma professora. Agora, de uma maneira geral, o que a gente vê quando um livro é lido, eu vejo às vezes, não das minhas obras, mas às vezes em escolas por onde eu passo, às vezes o livro é lido assim superficialmente, a professora mesmo não captou a profundidade do livro, e às vezes o aluno é apenas obrigado a ler por ler, faz lá uma perguntinha muito boba, superficial sobre o texto, nome, quem foi quem, pronto, e aquilo acabou. O aluno tem tremenda decepção, às vezes, de ter entrado no espírito da obra, saboreado, vivenciado um texto, mas a perguntinha lá, nome de tal personagem, ele não soube, saiu mal na prova. Isso é coisa horrível, não é? Às vezes é melhor não trabalhar a literatura do que trabalhar mal. Sim. Outra pergunta, relacionada ainda ao professor Kleber. O professor Kleber interfere no escritor Kleber? Ah, sim, sem dúvida. A gente é um todo único, não é? É o ser humano, a profissão que ele exerce, os seus amores e desamores, tudo isso interfere num texto. E como, aos poucos, a gente vai descobrindo que o professor, às vezes, é um tanto didata, mas eu me contenho para não fazer nada de didático numa obra, mas há um impulso, não é? E você entende que a obra de arte literária ela tem também uma função didática? Eu entendo não que ela tenha uma função didática, mas se ela ensinar alguma coisa, não está fazendo muito mal, não, né? Okay. Mas a pretensão não deve ser didática. É o prazer. É o prazer. Sim. Kleber, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a professora Ângela de Castro Abissaber. Vamos lá. Professor Kleber, eu gostaria de que você falasse para mim um pouquinho do livro A Magia das Cores, que você fosse pintando para mim esse momento das cores e da magia, que realmente ficou um livro mágico. Ângela, realmente você foi em cima de algo que me toca profundo. A Magia das Cores demorou 5 anos de gestação. Essa foi a verdade. Primeiro eu concebi a ideia das 3 cores mágicas e depois o disco de Newton. Dados científicos que toda criança aprende na escola. Mas eu queria escrever sobre isso, não como um tratado de física ou de coisa parecida. Eu queria fazer literatura em cima. E aquilo ficou
dentro de mim muito tempo. Enquanto isso, eu fiz outras coisas. É claro, quando você fala 5 anos, não quer dizer que ficou 5 anos em cima de uma coisa só, não é? Mas um dia a ideia nasceu. Bom, 3 cores mágicas que dão origem a outras cores são seres vivos. E aquilo começou a sendo trabalhado. Depois, se eu juntar todas as cores num disco e girar rapidamente, surge o branco. Bom, branco é a paz. Aí veio aquela conclusão, se era a paz, quer dizer que houve guerra. Se surgiram as cores, quer dizer que antes não havia cores. Aí então imaginei alguém comandando o espetáculo. E o espetáculo tinha que ser o maior de todos os mágicos, que é aquele que disse assim, faça-se o mundo, e o mundo existiu. Não o cito, simplesmente digo, há muito e muito tempo, antes mesmo que o tempo existisse, vivia o sábio, poderoso e o grande mágico. E ele controla o espetáculo, mandando que as cores pintem o mundo que não tinha cores. Aí surgem as cores como sendo princesas, depois os raios coloridos e as cores, e vem aquela profusão de cores até surgir esta obra. No fim, a vermelha quis fazer uma revolução e pintar o mundo de vermelho, mas foi dissuadida disto quando ela recebeu uma rosa vermelha do amor, e todas as cores foram convidadas para um baile na sala do disco. E o disco girou tão rapidamente que surgiu Branca, a Rainha da Paz. Quer dizer, foi uma coisa assim que foi surgindo, mas lá de dentro. Então eu considero esse livro assim precioso para mim, pela delicadeza. Uma vez me perguntaram, quantos anos você tinha quando escreveu este livro? Eu disse, tinha 8. Porque eu consegui voltar aos 8 anos de idade para escrever esse livro. Ok, e é um belo trabalho, sem dúvida. Obrigado. Kleber Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço ao programa pelo convite. É uma oportunidade excelente de mostrar o meu trabalho e convidar o leitor a ler, a aprofundar, a saber apreciar obras de arte. Claro, não estou falando das minhas, estou falando das nossas, das suas, de todos que escrevem. Ótimo. Muito obrigado. E nós temos aqui um fax de um espectador, um bom leitor e um espectador nosso, o professor Antônio Vicente Pereira, dizendo-nos o seguinte: nestes tempos em que a poesia e magia literária não estão em alta, parabenizo pelo ótimo programa que possibilita ao público conhecer alguma coisa mais sobre a prosa e a poética. Esse é o nosso objetivo do programa. Muito obrigado, professor Antônio. E suas sugestões já estão sendo analisadas pela produção do programa.